Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Hoje é sábado 29 de outubro de 2022, estou gravando esse vídeo nesse momento para tirar algumas dúvidas aqui de você que é inscrito no canal da Educação e tem perguntado aí algumas questões em relação ao processo de inscrição no estado de Minas Gerais. Vocês sabem que a Secretaria de Educação emitiu duas resoluções importantes, uma que é chamada de convocação e outra chamada de contratação. Hoje eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo, porque eu vou fazer aqui um resumo geral, tratando dos assuntos que eu considero os mais importantes, apesar de que elementares para aqueles trabalhadores da educação que há anos vêm pegando designação no processo aí, esse elaborado aí pela Secretaria de Educação. Hoje eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre esse processo. Vou conversar aqui fazendo uma crítica em relação à resolução, a forma como eles estão todo ano organizando essa designação, essa contratação. Vou começar aqui falando, por exemplo, sobre algumas questões em relação, por exemplo, aos botões lá que você tem que clicar para fazer a sua inscrição no processo de designação. Você sabe que nós temos de um lado, do lado esquerdo, escrito convocação, e do lado direito nós temos contratação. São dois ícones ali que você tem que clicar para poder continuar com o processo aí de inscrição. Agora você imagina o seguinte, você já é antigo, já está vacinado, conhece o processo, sabe como que é o ritual, né, para fazer a sua inscrição, para participar de uma designação em Minas Gerais, nas escolas Polo, ou no sistema online. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, imaginando aquele servidor que nunca participou de uma designação, está na faculdade, está terminando o curso, tem muitas dúvidas em relação a esse processo. Eu acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Antes, eu vou pedir para que você faça a sua inscrição no canal da Educação, deixa aí um gostei, pessoal, e compartilha esse vídeo com todo mundo. Canal da Educação hoje tá falando aí sobre questões que eu considero elementares, mas fundamentais no processo de inscrição no estado de Minas Gerais. Vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Na tela para você! Vamos então iniciar aqui fazendo uma crítica, né, bem ponderada em relação à plataforma de inscrição, que mudou aí a tela, mudou o design em relação a 2021, ficou assim um design mais bonito, ficou realmente mais interessante essa tela, né? Chamou a atenção pela forma como foi estruturada aqui a página de inscrição. Entretanto, a Secretaria de Educação continua cometendo os mesmos erros. Eu vou falar de um aqui que eu considero básico, por exemplo, em relação à convocação. A palavra convocação remete a um chamado. O que é convocar? É chamar para assumir uma vaga, né? No caso da educação, você chama ali professor da educação básica, inspetor de escola. No caso de convocação, você vai falar também do supervisor de escola. Mas eu gostaria de sugerir à Secretaria de Educação que mudasse para quadro de magistério. Em vez de colocar convocação, já que a resolução 4773 ela vai falar sobre o cadastro de reserva do quadro de magistério, melhor seria se, ao invés de colocar convocação no ícone aí do sistema de inscrição, que colocasse quadro de magistério e escrevesse lá embaixo professor da educação básica, especialista supervisor escolar e também inspeção escolar. A mesma coisa acontece em relação à contratação. Veja bem, algumas pessoas não entendem o que é, vou trabalhar contratado no Estado, porque existe a forma, segundo o artigo 37 da Constituição Federal, que fala no concurso público, existe também a contratação temporária. Uma coisa é falar em vínculo permanente, outra coisa é você falar em vínculo precário. O vínculo precário é o contrato. Só que no que refere-se à Secretaria de Educação, ela vai colocar do lado direito, né, um íconezinho, um botãozinho, onde vai colocar contratação. Quando, na verdade, o ideal seria se escrevesse quadro
administrativo. Então nós teríamos de um lado o quadro de magistério, ia ficar tudo mais claro, né, pessoal, para todo mundo, né? Com essas três opções, professor, especialista e inspetor de escola, do lado esquerdo. E ao lado direito seria interessante se colocasse quadro administrativo. E quem é do quadro administrativo? Então, se você está assistindo esse vídeo agora e você quer trabalhar como professor, supervisor de escola, e aí professor, pessoal, eu vou falar outro aí que é inspetor de escola, tá claro aí do lado esquerdo, mas se você quer trabalhar como professor, tem várias opções. Você tem professor de apoio, que atua aí com alunos com necessidades especiais, que não pode, Tancredo, falar necessidades especiais. São alunos deficientes, né? Que tem aí questão física, intelectual, tem a questão do transtorno do espectro autista, altas habilidades de superdotação ou qualquer outra situação que justifique a convocação e não contratação, o que é um erro, de um professor de apoio. Então seria o professor para tecnologias assistivas, né? Linguagens e tecnologias assistivas. Bom, pessoal, essa aí é o linguajar, é a forma como nós tratamos o professor de apoio. Mas poderia ser professor realmente eventual, aquele professor que é contratado para eventualmente ir para a sala de aula, na prática vai quase sempre, né, pessoal? Porque o professor afasta por ETS, licença, tratamento de saúde, ele afasta por vários motivos. Então, é importante o professor eventual. Tem o PEUB também. Até que negócio é esse de PEUB? Professor para ensino e uso da biblioteca. Lembrando que pela resolução, existe lá, pessoal, uma prerrogativa importante em relação ao pessoal da biblioteca. Se você pegar lá no artigo 20 da resolução 4773 de 2022, lá está falando para atuar como professor de educação básica, na função de regente de turma, nos anos iniciais do ensino fundamental, acabei de falar, professor eventual, professor para ensino de uso da biblioteca, olha para você, um tracinho aqui, mediador de leitura, e aí segue aqui, né, em projetos autorizados pela secretaria. Bom, será classificado em listagem única. Então, veja bem, pessoal, o professor PEUB, que é o professor de biblioteca, que usa da prerrogativa, no caso aí da convocação, ele ultrapassa, ele passa na frente do servidor se ele tiver pedagogia, se ele tiver formação em pedagogia, acrescido, pessoal, de uma habilitação, de uma escolaridade chamada Curso Superior de Graduação em Biblioteconomia. Então quer dizer que nós vamos colocar um bibliotecário dentro da biblioteca? Não existe isso. Infelizmente, no estado de Minas Gerais, não contrata o bibliotecário e criou um estratagema, vou chamar assim, no parágrafo único do artigo 20, que é esta prerrogativa, esta prioridade para o professor regente de turma que possui, né, pessoal, curso superior de graduação em biblioteconomia. Então, ele acaba, na listagem geral, passando na frente porque ele tem curso superior de graduação em biblioteconomia. Quando, na verdade, aí faço uma crítica aqui, o ideal seria ser, nós ainda estamos discutindo os ícones, né? Do lado esquerdo, convocação, que é errado, do lado direito, contratação, que é errado também, quando deveria ser quadro de magistério e quadro administrativo, que eu vou falar ainda desse assunto para vocês, vai acompanhando o vídeo aí. Mas tem essa questão da prioridade, quando deveria, na verdade, contratar o bibliotecário para ficar na biblioteca e não o professor regente de turma acrescido ainda que tenha curso superior de graduação em biblioteconomia. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, inclusive com o conselho, né, de biblioteconomia, pessoal. Atenção, você que fez o curso superior em biblioteconomia, deveria realmente aí questionar. Eu penso que deveria haver um questionamento em relação a isso. Porque na prática, quem fica na biblioteca em escola não é o bibliotecário, é um professor regente de turma e que se ele tiver um curso superior em graduação em biblioteconomia, o que acontece? Ele passa na frente do colega regente de turma, tem prioridade em relação ao colega regente de turma. Bom, já está errado tudo, né? Então vamos voltar aqui à questão dos ícones, dos botões.
em relação ao quadro de magistério. Então eu falei que quadro de magistério, professor eventual, o professor PEUB, que é o professor do ensino e uso da biblioteca, inclusive mediador de leitura, tem que fazer projetos, tem que substituir o professor faltoso também, sim. Na ausência do professor, PEUB também vai para a sala de aula, por que não? Ah, mas o PEUB na minha escola não vai não. Então leva os alunos para a biblioteca, não tem problema não, que a resolução te ampara em relação a isso aí. Não está certo, mas sim, é assim que funciona, tá pessoal? E eu mostro a resolução para vocês. E aí nós temos também o professor regente de turma. Quem é o professor regente de turma? É quem ministra, toda vez que falar regente de turma, você vai lembrar do professor que ministra aula para os anos iniciais do ensino fundamental. É o professor do primeiro aninho da alfabetização, segundo, terceiro, quarto e quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Esse é o professor regente de turma. Além disso, nós temos aí no processo de convocação, que deveria ser chamado de quadro magistério, nós temos também o professor regente de aulas, que é o professor que trabalha com todas as disciplinas que constituem aí parte da matriz curricular. Então eu vou falar quem? Professor de matemática, português, geografia, história, ciências, biologia, física, química, filosofia e todas as demais, pessoal. Educação artística, ou arte, né, como costumam dizer aí, educação física, ensino religioso. Então são todos conteúdos. Se eu tiver esquecido de algum, se coloca nos comentários aí, mas praticamente são esses aí. Que atua tanto nos anos finais do ensino fundamental. Ô, Dagrande, o que negócio desse de ensino final, anos finais do ensino fundamental? São todos os alunos que atuam no sexto, sétimo, oitavo e nono ano dos anos finais do ensino fundamental. Ensino fundamental, que é dividido em anos iniciais e anos finais. Anos iniciais, primeiro ao quinto ano, anos finais, sexto ao nono ano. E para continuar aqui, eu falei química e falei as matérias do ensino médio. E aí nós temos também o ensino médio, pessoal. O ensino médio, que é o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, ainda chamado de ensino médio. O ensino médio que tem sido aí destacado por parte do Estado de Minas Gerais e que tem feito aí as municipalizações, né, porque você sabe que pela lei federal, a prioridade da oferta do governo do estado é em relação ao ensino médio. Oferece outras plataformas, aí, outras modalidades de ensino, mas a prioridade é a oferta do ensino médio. Por isso que tem aí o currículo, o novo currículo, né, do ensino médio. Então é importante a gente estar comentando sobre isso aí. Agora, em relação à resolução 4774, que é a resolução que trata sobre o pessoal administrativo, e aí eu gostaria que trocasse esse ícone aí, chamado contratação, ou chamar de quadro de administrativo, quadro administrativo. É simples assim. Aí você tem três funções, pessoal. ASB, que negócio é esse de ASB? É auxiliar de serviço de educação básica, é quem faz limpeza na escola, pessoal. Não exige muito, questão do histórico escolar, não se exige muito. Você tendo ali a quarta série, o ensino fundamental incompleto, o ensino fundamental completo ou ensino médio, qualquer pessoa que tem o ensino médio pode concorrer para a ASB. A mesma coisa em relação à TB. Qualquer servidor que tem licenciatura plena pode concorrer para a TB. Não há problema nenhum. Se você pegar aqui a resolução, vou pegar aqui para vocês para buscar lá essa informação em relação à licenciatura. Vou mostrar para vocês. Mas para você concorrer para a ATB, essa resolução aqui ela não tem, mas para você concorrer para a ATB, pessoal, basta você ter uma licenciatura plena ou qualquer ensino técnico médio. Então, ensino médio técnico, você também poderá, obviamente, aí, concorrer para esse processo. Essa resolução que eu tenho na tela aqui, ela não tem os anexos que tratam sobre essa questão importante, mas em relação à ATB, está aqui no artigo 2º da resolução 4774/2022, que é chamado de ATB. Veja bem, artigo 2º, né, tá escrito aqui, ó. E nós temos também o analista da educação. Quem que é analista, Tancredo? Não é o inspetor de escola, não, pessoal. No caso do analista aqui, é o analista da educação básica. Seria o assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e terapia ocupacional, que na modalidade, no quadro administrativo,
que na modalidade aí no ícone de administrativo, né, vamos dizer assim, pessoal administrativo, tá aí, convocação, quadro administrativo, pessoal administrativo. Vocês terão aí 3 situações. O ensino regular / educação especial. No ensino regular / educação especial nós temos aí o ASB/TB. E nós temos também aqui o analista da educação, pessoal, que é específico para educação especial. Até que se você entrar no ícone lá, você vai perceber, ó, você tem 2 em contratação, convocação do lado esquerdo e contratação do lado direito. Se você entra aqui em contratação, você vai perceber lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, você vai perceber que nós temos 2 modalidades de ensino em contratação. Uma ensino regular / educação especial, como eu mesmo disse, e a outra educação especial, sendo a educação especial exclusiva para 2 situações, ó, o analista da educação básica, que é o AEB, sempre para atuar na educação especial, nas funções de assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional. E a outra função é o analista de educação básica, que é o AEB também, para atuar nos Centros de Referência em Educação, inclusive, que é o CREI, já fiz um vídeo tratando sobre essa matéria, nas funções de psicólogo ou terapeuta ocupacional. Mas, então eu sou psicólogo, eu sou terapeuta ocupacional, qual que eu participo? Tá aqui, pessoal, olha aqui, ó. Tanto em uma quanto em outra. Você tem 2 situações, mas lembrando que você tem que clicar no administrativo, em educação especial, e aí você analisa aí qual que é a sua situação. É bem tranquilo de fazer, não tem muito problema em relação a essa situação. Agora, um outro ponto que eu quero apresentar para vocês, que eu já fiz a crítica aqui em relação aos ícones, né, do processo de inscrição, um do lado esquerdo mostrando convocação, na tela do lado direito mostrando contratação. Lembrando, pessoal, mais uma vez, repetindo, convocação é para quem? Professores, né? Todos os professores de educação básica. Atenção, especialistas, supervisores e inspetores escolares vão clicar aqui no convocação. E em contratação, que deveria ser quadro administrativo, né? Tá tudo errado isso aí. Aí, no caso, é ASB, ATB e analista da educação, caso assistente social, psicólogo, essa turma toda aí, terapeuta ocupacional, enfim. Agora, então essa crítica em relação aos nomes aqui tá dada a crítica, tá feita a crítica aí. Vamos seguir com o vídeo, que é importante a gente descobrir isso aí. Tem pessoas perguntando aqui no canal da educação sobre a contagem de tempo. Onde é que eu consigo a contagem de tempo, pessoal? Vocês vão conseguir essa contagem de tempo na escola. Você vai colocar essa contagem de tempo aí no sistema, mas para isso você tem que usar 2 tempos, 2 situações. Primeiro tempo no estado de Minas Gerais. Eu trabalhei na prefeitura de Betim, eu posso usar o tempo para o estado? Não pode. Eu trabalhei na prefeitura de Contagem, eu trabalhei na prefeitura de Paraupeba. Gente, não pode usar o tempo de prefeitura. Você só pode usar o tempo trabalhado no estado de Minas Gerais, na rede estadual de ensino. E detalhe, na função. Ah, eu trabalhei lá vou falar uma cidade aqui, em Varginha, na região de Varginha, né? Trabalhei em Varginha, ok, maravilha. E eu quero fazer a minha inscrição lá para a Metropolitana B, lá em Belo Horizonte. Eu posso usar o tempo Varginha? Gente, se for na função, você trabalhou no estado de Minas Gerais, na rede estadual, não tem problema, porque eu trabalhei como professor de geografia lá em Varginha, posso usar o tempo? Claro que pode, não há problema nenhum. Você usando na função não tem problema. Agora, se você pegar o seu tempo de professor e colocar ele para ATB, ASB, especialista, você vai perder a sua inscrição. Está errado, porque é na função, tá, pessoal? Fica atento nisso aí, porque é um detalhe importante que o canal de educação está passando. Como eu mesmo disse, o vídeo são questões elementares. Por isso que é importante eu tratar essas matérias com vocês aí. Você pode saber, mas tem colega que não sabe. Então tá dada a dica aí para vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar é em relação ao tempo usado para professor de apoio e regência de turma. Fica atento nisso aí, porque nós estamos tendo muito problema muita dúvida em relação a usar o tempo de serviço para regência de turma. Então eu vou colocar aqui na internet, mas eu não preciso nem de ler aqui
a situação aqui, a norma. Não precisa. Porque veja bem, eu vou esclarecer de maneira muito clara para vocês aqui. Você trabalhou de professor de apoio, aquele professor de apoio para trabalhar com os alunos, né, TEA, transtorno de espectro autista, altas habilidades, superdotação ou qualquer outra situação que justifique o professor de apoio. Você pode usar esse tempo para regência de turma? Pode, mas o contrário não é verdadeiro. Você não pode usar o seu tempo de professor regente de turma para atuar como professor de apoio. Ah, eu trabalhei na regência de turma durante 4 anos, eu vou fazer minha inscrição para professor de apoio, vou pegar esse tempo lá de regência de turma e vou usar para professor de apoio. Não pode. Mas o professor que trabalhou como professor de apoio durante 4 anos, ele pode usar esse tempo para regência de turma. Tá claro isso aí, pessoal? Fica atento nisso aí, porque vai levar muito candidato aí vai ser prejudicado em função disso aí. Fiquem atentos em relação a isso, porque, gente, não pode cometer esse erro. Isso é um erro muito sério. E quando você abre a plataforma de tempo lá, hoje eu estou falando dia 29/10, ainda tem dia 30 aí, se não for prorrogado, vão trabalhar com a tese de que não vai ser prorrogado. Quando você entra em tempo, uma vez que você corrige, você não pode validar. Se você validar, vai zerar se tiver 0, ou vai manter o que tem lá no sistema. Então você corrige o tempo, não faz mais nada, vai aparecer uma tarjeta vermelha lá na tela para vocês, falando exatamente o tempo que você colocou. Agora, se você validou, ela vai ficar em verde. Já fiz vários vídeos aqui comentando sobre isso, e parece que o pessoal ainda está tendo essa dificuldade. Então fique atento, porque se você validou o tempo, veja bem, se você validou, não precisa de apresentar a contagem de tempo, comprovante de contagem de tempo, não precisa. Agora, se você fizer qualquer alteração do tempo, você está aqui, ó, havendo correção do tempo, no ato da convocação temporária, será exigida do candidato a apresentação da original e da cópia da certidão de contagem de tempo, que será autenticada pelo servidor responsável pelo recebimento, sendo retida para comprovação e arquivada na pasta funcional que fica da escola. Eu estou falando que quem faz a convocação, o diretor de escola, quem faz a contratação, o diretor de escola, ou, a gente não sabe, provavelmente vai sair online. O que é esse negócio online? É que vai ser chamado aí pela internet, vocês vão receber um e-mail, chamando vocês, mas eu recebi, então você não foi chamado. Mas o processo é bastante transparente. Por isso que é bom vocês acompanharem esse processo aí, tá, pessoal? E cuidado com o tempo paralelo. O que é tempo paralelo, Tancredo? É que você trabalhou, vamos supor, em março, você trabalhou na rede estadual de ensino, na escola José Pereira da Silva. Em março, você trabalhou na mesma função em outra escola estadual, chamada Escola Estadual Eusébio Dias Bicalho. Ok, sem problema nenhum. Você vai usar os 2 tempos? Não pode, pessoal. Você vai usar um tempo apenas naquela função. Ah, mas o outro tempo é de supervisor. Ok, se for supervisor ou de professor, não tem problema. Agora, se for o mesmo tempo na função, a mesma função, não pode ser chamado de tempo paralelo. Você não pode contar, eu trabalhei de manhã à tarde. De manhã eu trabalhava como professor regente de turma na escola A, e à tarde trabalhava como professor regente de turma na escola B. Eu posso usar os 2 tempos? Não pode, vai usar apenas um. Se você usar os 2, é chamado tempo paralelo. Está aqui, ó, no artigo 13 da resolução. Na resolução 4773, inciso 4, não seja tempo paralelo. Então fica atento em relação a isso aí, porque elimina candidato. Elimina, e não é pouco candidato, elimina muito candidato esse processo aí. Vamos continuar com o vídeo aqui, porque agora a gente vai falar sobre o ATB. Eu já até falei que o ATB, tendo licenciatura plena, você pode concorrer, ou tendo ensino médio técnico, para SB, qualquer que seja a sua habilitação. Tem ensino fundamental incompleto, pode concorrer para SB. Ah, tem curso superior, posso concorrer para SB? Pode concorrer para SB. Não há problema nenhum em relação a essa questão. Bom, são informativos importantes, por isso que eu fiz esse vídeo aqui, tratando dessa matéria. Ficou um vídeo aí com questões que eu chamo de questões elementares do processo de inscrição. Com dicas, sugestões, críticas também. O sistema já melhorou bastante, mas ainda continua apresentando alguns erros.
mas à medida do possível a gente vai ajeitando isso aí, né, pessoal? Vai arrumando. Não esqueçam prazo, porque pelo cronograma, pessoal, tá lá no anexo 4, o cronograma é muito claro em relação ao prazo, né? Que é, qual é o prazo, pessoal? Fica atento aí. O prazo é até o dia 30. Se você abrir a resolução lá no anexo 4, está constando lá esse prazo. Então, muito cuidado em relação a isso, porque você pode ficar prejudicado. Vou ter que dar um Ctrl F aqui, vou colocar na tela para vocês esse anexo 4 da resolução, porque lá tem um cronograma. Eu estou apresentando agora na tela para vocês aí, olha aí, ó, o período, olha pessoal, se não houver prorrogação, começou no dia 21/10 e vai até o dia 30/10, às 23 horas e 59 minutos. Depois, no dia 17/11, nós temos, a partir das 17 horas, a divulgação da listagem de classificação dos candidatos inscritos, né? E no dia 17/11 até o dia 21/11, início às 17 horas e termina às 23h59, nós temos a correção ou alteração de dados informados na primeira etapa, se necessário. Só que você só vai corrigir, a primeira etapa aqui da inscrição, se você fez a inscrição. Ah, eu não fiz a inscrição, não, perdi o prazo lá do dia 21 a 30/10. Eu posso fazer correção, gente. A correção é para quem fez a inscrição. Então você, infelizmente, você não está na lista de classificação. E tem muita gente perguntando aí sobre a documentação que deve ser levada aí nas escolas, ou nos polos, ou micropolos, ou online, né? Depois nós vamos fazer um vídeo específico explicando para vocês. Mas, pessoal, não saiu a resolução ainda. Hoje, dia 29/10/2022, não saiu a resolução que fala sobre a documentação. Mas vai sair. Quando sair, eu posto para vocês. Tá? Pode ficar tranquilo. Por isso que é importante você fazer inscrição no canal de educação, deixar um gostei, compartilhar esse vídeo com todo mundo, compartilha nas redes sociais. Senta o dedo aí, pessoal. Compartilha esse vídeo com todo mundo, porque é informação importante para vocês. E no dia 7 de dezembro, a partir das 17 horas, é a divulgação, aí sim, da classificação definitiva dos candidatos inscritos. Olha, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo que a gente fez com questões elementares sobre o processo de inscrição na Rede Estadual de Ensino no estado de Minas Gerais. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.